Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia, o estudo das religiões. Aula de hoje, catolicismo. Olha, antes de começar a aula, deixa eu dizer novamente aqui, nós amamos todas as pessoas, independente de religião. Toda a nossa abordagem é sempre no campo das ideias, no campo teológico. Tá bom? Vamos trabalhar? Chega de moleza então. Bem, nós aprendemos na aula passada, começamos a estudar sobre Maria. Como que da onde vêm os ensinamentos doutrinários da Igreja Católica, os dogmas sobre Maria. Salientando que nós amamos Maria, nós temos maior respeito por Maria. Agora nós estamos vendo a diferença, como que o protestantismo, os evangélicos entendem essa doutrina e na Bíblia como que ela é ensinada. É isso que nós estamos fazendo, só comparando. Todo o material que eu apresento aqui é um material aberto, todos têm acesso, os documentos. Se você for católico, você pode consultar o seu líder, lá, o padre, ou o ensinador, o professor, o bispo, ele vai confirmar o que eu estou falando, ok? Então vamos lá? Então, dogma da Igreja Romana sobre Maria e o ensino da Bíblia sobre Maria. Então, dogma é um ensinamento que não pode mudar, é uma doutrina que não pode ser alterada, pois é um dogma. Bom? Bem, dogma Maria, Mãe de Deus, Concílio de Éfeso 431, o ano 431 depois de Cristo. Então veja, na verdade, a palavra foi interpretada errada. A palavra grega que apareceu nesse concílio foi a palavra Theotokos. Theo, Deus, tocos, dar à luz, parir. Então Maria deu à luz, pariu Deus, porque Jesus é 100% homem e 100% Deus. Mas ela não é mãe de Deus, ela só deu à luz. Tá vendo? Ela é mãe da natureza humana de Jesus. É isso que nós ensinamos. Portanto, mãe de Deus não, porque se ela fosse mãe de Deus, ela seria uma deusa. É verdade que Jesus é Deus, mas ela não é mãe da divindade. Ela é só mãe da natureza humana. Depois nós vamos aprofundar. E a Bíblia fala claramente, mãe de Jesus. Mateus, no primeiro capítulo, de 18 a 25. E aí eu pus o texto inteirinho aí para você ler. Eu não vou ler agora, que o texto grande, mas está aí, você pode pausar o slide e ler. Mateus, no primeiro capítulo 18 a 25, fala claramente, o texto é tranquilo, dizendo que ela deu à luz a uma criança chamada Jesus. Então, Maria deu o quê? Gerou o quê? Jesus recebe de Maria a natureza humana, sem a culpa. Isso que é importante, tá? E nós vamos ver porque isso é importante. Outro dogma, Maria sempre virgem. Ela teria se mantido nessa condição por toda a vida. Isso foi aceito no quarto século. Eu não sei qual seria o problema Maria ter tido um relacionamento normal com José, depois que a criança nasceu, passou aquele período de recuperação, tudo. Eu não tem motivo para ter qualquer preconceito sobre a relação, até porque a relação entre o casal foi ordenada por Deus antes do pecado. Está em Gênesis 1:28. Antes do homem pecar, Deus já tinha estabelecido o casamento. Então não teria pecado nenhum. Isso é uma coisa muito interessante. Então Maria teve outros filhos. Está em Mateus, no primeiro capítulo, verso 25, Marcos 6, 3 e 4. Nós não temos dificuldade em entender isso aí. Olha aí. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs o nome de Jesus. Então, primogênito, o primeiro, teve outros irmãos.
e o seu marido não a conheceu, quer dizer, ele não teve relação com ela, é verdade, antes de Jesus nascer, porque Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Mas qual seria o problema? Maria, depois que ela deu à luz a Jesus, já cumpriu o seu papel, o seu chamado por Deus, ter uma vida normal com José. Não vemos problema nenhum nisso. Tem nada a ver relação sexual com pecado, a relação entre o casal. Não tem nada a ver. Já disse e repito, Deus ordenou o casamento antes do homem pecar. Vamos em frente. Marcos, capítulo 6, versos de 3 a 4. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele. E o texto é claro. Aí os católicos tentam colocar, não, mas eram primos. Não, qual é o problema deles serem irmãos? Irmãos de sangue de Jesus? Nenhum. Dogma: Maria Imaculada foi concebida e nasceu livre do pecado original, declarado pelo Papa Pio IX em 1854. 1854 o Papa faz esse documento dizendo que ela foi concebida sem pecado, mas a Bíblia é clara. O Tomo de Leão, um documento escrito pelo Papa Leão, aí está a data entre 440 a 461 depois de Cristo, diz assim, tem na Bíblia apologética, se você tem a Bíblia, pode procurar aí Tomo de Leão, trechinho, ele assume, o Senhor tomou da mãe a natureza, não a culpa. Então o Papa reconhecia que Maria tinha sim o pecado original, nesse documento oficial da igreja. Veja que esse dogma 1854, bem depois. Bom, Maria nasceu sem pecado original. Vamos ver. Maria nasceu sob pecado original, debaixo do pecado original. Vamos ver Lucas 1:47, Romanos 3:23, 5 e 12. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ora, se ela precisava de um Salvador, é porque ela tinha pecado. Quem precisa de um Salvador? Por que nós precisamos de um Salvador? Porque nós somos pecadores. Então Maria reconhece que precisava de um Salvador. Romanos 3:23. Olha a clareza do texto. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Romanos 5, verso 18. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O texto é claro, não tem dificuldade de entender. Ele entra em contradição com o dogma católico, que é recente. Dogma de Maria, assunta ao céu, declarado pelo Papa Pio XII em 1950. Olha aí, ó. Onde que tem isso na Bíblia? Maria aguarda a ressurreição. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 18. Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos vós, pois isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. O texto é tão claro para nós. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras.
O texto é claríssimo. Tranquilão até aí? Muito amor, com muito carinho. Se você é católico, só estamos mostrando o que o dogma diz e o que a Bíblia diz. Só isso, e comparando. Você pode consultar todos os textos na sua Bíblia. Na sua Bíblia. Pode ser Bíblia católica, sem problema algum. Então leia com carinho, com temor de Deus. Observe estes conceitos. Eles são contraditórios, tá? Bem, na próxima aula nós vamos continuar o estudo sobre o catolicismo. Mas se você quiser já aprofundar, pode adquirir esse material, a série apologética. Aqui nós tratamos de 30 temas, 5 em cada volume. São 6 volumes. Aqui tem o fundador do movimento religioso, a história do movimento, o que ensina o movimento, e sempre comparando, como estou fazendo, comparando com a Bíblia. Catolicismo, Adventismo, Testemunhas de Jeová, Nova Era, Espiritismo, são 30 temas. Para adquirir é só acessar o nosso site, www.icp.com.br. Gente, vou deixar o link aí embaixo no canal. Continue me ajudando, divulgando, copiando e colando aí na sua mídia social. Me ajude a divulgar nosso trabalho. Se não é inscrito, dá um toque na inscrição e no sininho. Assim, quando eu subir a aula, você já é avisado. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.